Detonadores e detonadoras de plantão, bem-vindos ao lado A do pós-estreia. Neste vídeo trago para vocês o spoiler máximo. Vou contar toda a história do filme Tomb Raider de 2018 e também dar aqueles meus pitacos que normalmente eu dou à mediante que eu vou falar nas cenas. Já que aqui é uma sessão de 100% spoiler, eu posso falar tudo sem medo nenhum. Agora, se por acaso você não gosta de spoiler, só quer minha opinião básica e simples, bem aqui no card e na descrição do vídeo está um link para vocês irem diretamente para o lado B e assim ver a minha resenha sem mais delongas. Uma coisa que eu esqueci de falar na minha resenha e que eu faço em todas elas que eu acabo me recordando, não fiquem apenas com a minha. Vejam pelo menos mais duas, façam uma triagem, assim vocês vão ter certeza se o filme vai lhes agradar ou não, afinal de contas, quanto mais informação, melhor. Recado dado, fiquem muito bem confortáveis, apertem seus cintos e vamos lá! O filme inicia com uma espécie de plano que ele fica mostrando várias fotos, reportagens, documentários, coisas assim que o pai da Lara fez ao longo de sua vida, sendo que o mais importante era referente a uma deusa chamada Himiko, que ela inclusive é uma das personagens que está no jogo. Na verdade, aproveitando antes de começar a parte do filme, existem aproximadamente mais de 10 easter eggs aqui no filme, totalmente ligados ao game. Então isso foi uma coisa que propositalmente eu não falei no lado B, mas para vocês terem ciência, quem assistiu o filme vai pegar todas as referências, afinal de contas, Oranges, tanto o filme, ele é completamente chupado do game. Depois dessa cena que o pai da Lara estava contando todos os detalhes, nós vamos para uma parte onde ela está treinando uma espécie de luta de livre, meio boxe, e ela acaba levando uma surra da mulher e depois disso acaba recebendo um aviso: olha, você está precisando de dinheiro porque você está com suas contas atrasadas comigo. Aí diz: não se preocupe, eu vou trabalhar para poder justamente fazer isso, arranjar o dinheiro e te pagar e pagar minhas contas. Durante uma das entregas que ela acaba fazendo bem no começo do filme, já que ela trabalha no pessoal de restaurante e faz entregas de alimento, ela vai numa bicicleta, ela conversa com os caras e eles falam para ela: olha, Lara, existe uma competição aqui nas ruas que são justamente um pessoal que é uma espécie de caça-raposa, onde o da frente é a raposa, encrava-se em uma lata que a gente derrama a tinta dela ao longo do percurso, então quem pegar o rabo da raposa leva tudo. Agora, se a lata acabar, a tinta no caso, ou se por acaso a raposa escapar, a raposa leva o dinheiro de todas as apostas. Lara, como tá precisando de grana, ela acaba aceitando da competição, mas claro que dá merda, ela acaba se chocando com o carro da polícia e vai parar na delegacia. Então chegamos ao primeiro flashback, onde o pai dela diz que vai sair uma jornada, então ela recorda a consciência lá na delegacia e uma mulher chamada Diana, que é a tutora dela, chega para ela e diz: Lara, você tem que assinar os papéis, você tem que pegar sua herança, seu pai morreu tem 7 anos. Ela diz que não quer assinar nada porque a Lara ainda acredita que o pai esteja vivo. No segundo flashback que ela acaba tendo no teto do apartamento da casa dela, ele se recorda do pai entregando para ela o colar da mãe e assim dizendo que ela tem que confiar naquele cordão que é passado de geração em geração. Aí a Lara decide então aceitar a proposta da Ana, vai até a empresa dela, onde lá ela chega pro porteiro e o cara pergunta: qual é o seu nome? Ela: Lara. Tá, sobrenome Croft. O cara só olha assim meio esquisito pra ela. Assim, cara, eu achei esquisito já cortar e ir pra outra cena. Eu sei que eu fui uma das pessoas que reclamou dizendo que o filme é muito longo, mas se tivessem feito um momento de ação, até Punho de Ferro fez isso na cena que ele entrou lá na empresa que ninguém acreditava. Se tivessem feito isso, mostrando quanto o Lara é pugilista e entrando lá, seria interessante. Então o Lara chega até a parte lá do escritório, conversa com o advogado, conversa com a Ana, que era a tutora dela, que a Ana até o momento é responsável das empresas, responsável por todas as empresas da família Croft. Então ela vai e recebe o papel. Quando ela, antes de assinar, o advogado entrega para ela tipo uma espécie de quebra-cabeça japonês. Ela vai desvendo o quebra-cabeça, de dentro acha uma foto dela com o pai, um papel
e uma chave. Então ela vai até a casa dos Croft, que é a casa que ela cresceu, vai até a tumba do pai, descobre o segredo do pai, acaba enfiando a chave nos buracos lá que estavam na letra M, se não falha a memória. Isso aqui é um jogo de memória, gente. É difícil lembrar algumas coisas. E aí que ela vai pro porão do pai e lá no porão descobre tudo que o pai estava fazendo, inclusive perante a Himiko, que ela tem um poder sobrenatural e tal, e nisso ela descobre as cidades que o pai estava planejando ir. Uma delas é Hong Kong, então ela vai achar um jeito de ir para lá. Ela vende o cordão da mãe para ter o dinheiro e aí ela parte nessa jornada. Chegando em Hong Kong, ela acaba sendo roubada. Depois que ela é roubada, ela tem uma perseguição contra os ladrões. Ela consegue recuperar a bolsa dela de volta. É os ladrões agora que vão passar a perseguir ela. Até uma cena bem interessante. E ela assim vai parar no barco que ela viu nas anotações do pai, que o pai tinha contratado o barqueiro para poder viajar. Só que o barqueiro que estava lá era o filho do dono do barco, porque assim como o pai de Lara sumiu aos 7 anos, o pai do barqueiro também havia sumido. Ela vai conversando com o cara, acaba conseguindo convencê-lo e eles assim partem em jornada em direção à ilha onde Himiko está. Então temos o terceiro e último flashback dela com o pai, em que ela está treinando arco e flecha, simplesmente dizendo: bom, minha filha, estou saindo uma viagem, que é justamente a última viagem dele. E é quando ela acorda, o barco está no meio de uma turbulência terrível, a maré batendo, tá tudo lá acabando com o barco. Ela só consegue pegar algumas anotações. O como lá é cheio de corais, acho que são estalagmites, são rochedos na verdade, que tem toda a região da praia. Então o barco bate, afunda, espoca tudo, ela vai parar na praia depois de conseguir sobreviver às ondas fortes. Só que lá ela leva uma porrada na cabeça e cai inconsciente. Ao despertar, ela acaba se encontrando com Matias, que curiosamente Matias também é o mesmo personagem que está lá no game. Como eu disse, aqui o Origins do filme é completamente inspirado no game. Matias acaba dando 3 informações importantes para ela. O primeiro é que ele trabalha com uma organização, que essa organização é chamada de Trindade, que é justamente o que o pai disse para ela: tenha cuidado com a organização Trindade, porque eles querem usar meios de poderes místicos ou coisa assim para poder governar e conquistar o mundo. Uma coisa bem pique em cérebro mesmo. A segunda coisa que ele fala para ela é sobre o rádio, que ele é simplesmente um capanga, que ele tá lá obedecendo ordens. E a primeira é que ele tava lá junto com o pai dela e ele matou o pai dela. Lara então é colocada para ser escrava, para minerar junto com os outros atrás da tumba de Himiko. Só que havendo uma confusão lá rapidamente, o barqueiro faz lá uma coisa batendo nos soldados, consegue ajudar a Lara a escapar. Lara foge do acampamento, corre. Nessa parte que ela corre, ela vai parar numa ponte. Eu não lembro se o cara bate na escada, alguma coisa assim, sei que ela cai morro abaixo. Não tem escada nenhuma. Ela simplesmente fugiu e caiu, vai lá abaixo, cai dentro do rio. Nisso que ela cai dentro do rio, ela vai parar lá naquele avião que é semelhante ao avião do jogo, onde nesse caso, em vez de eles fazerem em 2 partes, como teve no jogo, eles juntaram todas as cenas do avião numa só, em que ela vai lá, tenta passar pro avião, o avião cai a asa, depois disso ela consegue pegar os paraquedas e zarpa. Nisso que ela consegue pegar o paraquedas, que o avião tá caindo, porque o avião tá na beira de uma cachoeira, ela sai, abre o paraquedas abre, ela se patifa em uma renca de galhos de árvore e tal, cai no chão. Tem uma espécie de tronco de madeira que tá... Tronco é muito forte. Tem uma estaca de madeira que entra dentro do corpo dela e tem aquela velha clássica cena que nem no jogo, que ela caiu encravada, que ela puxa sentindo dor, toda machucada. Foi legal. Foi outras das muitas referências que tem aqui. Ela então passa a primeira noite lá dormindo debaixo de uma pedra, tá chovendo, ela tá sentindo mal porque ela tá com frio, tá machucada. Começa a vir uns certos barulhos. Quando ela sai da caverna para dar um pouco, aparece um dos capangas do Matias, começa a enforcar ela lembra da luta dela lá no começo do filme, consegue derrotar o cara e mata ele afogado numa pocinha fazendo força. E ela fica naquele transe, naquela sensação de: senhor, acabei de matar alguém, o que eu faço? Nisso ela vê um vulto, ela segue esse vulto sobe uma corda para uma espécie de caverna.
esse vulto puxa a corda, a Lara escala. Quando ela chega nessa caverna, a pessoa que era o vulto só disse: isso não é real, isso não é real, isso não é real. Lara olha e diz: pai? E ele: isso não é real, isso é real. E aí eles começam a conversar. Ela faz o sinal de... que é assim que ele dava um beijo pra ela, que a gente vê no flashback, e ele reconhece que aquela é a filha dele, e os dois começam a conversar: ainda bem, minha filha, não sei o que, eu pensei que você estava ficando doido, todas as vezes pensei que você estava sumindo. E então ele vai e conta pra ela: isso aí é a Trindade, eles estão tentando achar Rímico, eles estão tentando fazer um apocalipse na Terra, eu tô o tempo todo que tô aqui na ilha lançando pistas falsas para eles não conseguirem desvendar a tumba, onde ela tá e tudo. Lara então veio para poder resgatar o pai, mas não pode deixar a restante das pessoas que estão lá escravizadas à toa. Então, depois do pai, passando-se a noite, no outro dia, que ela já se recuperou um pouco do machucado, ela vai, pega o arco e flecha dela e zarpa para o acampamento a contragosto do pai, para assim poder resgatar a galera que tá lá. Como Lara trouxe todas as anotações do pai e o Matias havia pegado elas quando sequestrou a Lara, então ele descobriu o verdadeiro local da tumba, só que ele não sabia passar por uma passagem secreta, na verdade uma espécie de muro que tem lá com uns anéis que eles que são responsáveis por lacrar a parede. Só que Lara, quando chega no acampamento, mata o primeiro, começa a libertar a galera, começa uma guerra lá dentro do acampamento. E nessa hora o pai da Lara aparece, vai até a frente do muro que tem esse puzzle. O Matias aparece apontando uma arma pro pai. Lara depois aparece e eles ficam no impasse. Aí Lara diz: pai, eu não vim aqui na ilha eu não vou sair daqui da ilha sem você. Eu não vim aqui acreditando que você estava vivo. Eu não vou sair daqui com o seu corpo. Eu não vou ser morto. Uma coisa assim. Então ela se rende e diz: eu vou abrir aqui, eu vou revelar esse puzzle. Ela vai, sobe as escadas, revela o puzzle, a parede sai, cai depois disso e revela-se a gruta da tumba da Rímico. Então todo mundo acaba entrando. Quando eles entram, eles acabam descobrindo que o local era cheio de armadilhas e eles ficam se indagando: isso aqui era para ninguém entrar ou para ninguém sair daqui de dentro? Uma das armadilhas que ativa mata nos capangas, que são estalagmites que espetam o sujeito. Eles encontram uma vala enorme que está cheio de cadáver lá embaixo. Eles colocam uma pontezinha improvisada feita por uma escada, passam. Depois disso vem o terceiro puzzle, que esse puzzle é interessante, que o local fecha, o chão começa a se despencar e aí eles têm que fazer uma combinação com umas pedras coloridas para poder abrir a porta. Eles acabam descobrindo que a cor verdadeira é verde e conseguem abrir, e o chão ficou lá só o buraco, mas ainda sobrou uns bloquinhos, então eles conseguem passar. E eles encontram aquela morada, aquele templo dentro da caverna onde está a Rímico. Assim eles caminham, entram naquela morada. Quando eles entram, eles descobrem a tumba da Rímico. Quando eles abrem, tá lá o corpo dela todo decomposto. Até acaba levando um susto, porque uma armadilha que tem lá é só ela levantando, depois o corpo dela descendo. O cara viu disso, aqui não é magia nenhuma, é truque. E a Lara começa a achar estranho, porque viu muitos serventes mortos, viu muitas pessoas mortas atrás do cadáver, e ela começa a analisar. E aí um dos capangas do cara, quando tocou na Rímico, começa a necrosar a pele e a morrer. E eles descobrem: Rímico não é mágica, Rímico foi um sacrifício. Ela pegou uma doença, ou ela era imune a essa doença, e todas as pessoas que estavam doentes a essa vírus, bactérias, sei lá o que causava a doença, ficaram dentro dessa gruta e lacraram essa gruta para impedir com que essa doença saísse de lá. E aí o cara pensou: bom, só preciso levar uma amostra para a Trindade. Ele foi, cortou um dedo do cadáver da Rímico, botou numa amostra. Nessa hora que um dos caras acaba tendo uma espécie de surto por causa dessa maldição lá, eles acabam começando, a Lara e o pai reagem, começa o tiroteio lá dentro. Lara foge, ativa uma das armadilhas para matar uns capangas, que são uma espécie de rolos com espinhos gigantes. Aí a Lara volta até o pai tá lá porque ele tocou no cara que estava meio zumbificado,
e a mão dele tá começando a necrosar. Ele faz uma espécie de tourniquet, ele aperta o pulso e diz: bom filho, eu vou explodir tudo aqui, vá e viva, não deixe o Matias levar a amostra. E é isso que ela faz. O Matias estava com a perna ferida, porque a Lara conseguiu dar um tiro nele antes dele vazar. E ela alcança ele, começa uma briga, e então ela vai e consegue durante a batalha fazer com que Matias engula o dedo da Himiko. E aí ele começa a necrosar e ela joga ele lá embaixo. Antes, na história, ela tinha conseguido pegar aquele mesmo item que ajuda para alpinismo, esqueci o nome dele agora, que tem inclusive no jogo. Ela usa isso para subir. Quando ela chega até o topo, o pai se explode com tudo lá da tumba. Ela acaba chegando bem no topinho, mas é meio que soterrada lá no topo. Só que o barqueiro tá lá com a galera tirando as pedras e acaba conseguindo puxar e salvar a Lara. O Matias, quando descobriu a tumba, havia pedido o resgate. O helicóptero chegou, a galera cheia de arma botou o cara do helicóptero em checkmate. Então eles conseguiram voltar para a cidade. Volta lá para a empresa do pai, assina os documentos e diz: Ana, você é a melhor pessoa para continuar tomando de conta daqui. E é justamente isso que acontece. Ela assina tudo, só que quando a Lara começa a ver uma das empresas, ela lembra de uma das empresas que ela viu lá na ilha. Patna é o nome da empresa que a Lara descobre que pertence à família Croft e que a Ana toma de conta. E aí ela raciocinou: a Ana é quem mandou o Matias para a ilha e o meu pai estava tentando impedir com que a Ana fizesse a merda apocalíptica que poderia desgraçar tudo, porque a Trindade tenta achar o possível para conseguir dinheiro e ficar poderosona, querer controlar o mundo, clichê de vilão. Volta até o quiosque, que é até o cara lá de penhores que ela vendeu a joia, compra as joias e compra as boas e velhas pistolas da Lara Croft, da eterna boa Lara Croft, e assim encerra-se o filme. Como havia falado para vocês, Tomb Raider Origins 2018 é um filme ok. Você assiste, pode até se divertir, mas cara, é incrível. Eles podiam ter feito uma espécie de fusão entre Tomb Raider com o regresso do Leonardo DiCaprio. Seria um filme muito foda. Ela poderia até já começar lá na ilha, e essas coisas que aconteceram com ela até chegar na ilha podiam ser flashbacks, mostrando o sofrimento, sobrevivência, ela precisando caçar, fazer um bocado de coisa. Ia ser interessantíssimo. Mesmo que fosse só um sentimento de vingança, seria interessante. Seria uma adaptação de um jogo em formato de filme que seria muito legal. Não fizeram. O vilão, ele é uma merda. Ele simplesmente não tem carisma nenhum. Ele, eu sou mau, vou te dar um tiro, pá. Mas bom, Tomb Raider 2018 está aí. Ele é um filme cheio de easter eggs em comparação com o jogo. Mas de qualquer maneira, já foi apresentada a personagem, já foi apresentada a Trindade, já sabemos que ela vai querer atrás dos caras, então agora não tem mais origem, não tem mais nada. Vamos ver que, dependendo da bilheteria, eles acabem fazendo um 2 e assim façam um filme digno, porque, cara, tá difícil fazer um filme de videogame. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se por acaso querem paraquedas nesse canal, não deixe de se inscrever. Se gostou, deixe seu like, fique com Deus e até a próxima. Fui.